explicar coisas espirituais, você sabe? Coisas com... Você sabe, com conhecimento carnal, eu só enxergo o visível. Não consigo ver o espiritual por trás, diferentemente do que você está dizendo. Isso é verdadeiro. O Espírito age pelas Escrituras. 1 Coríntios diz que devemos comparar coisas espirituais com outras espirituais. É isso que fazemos e acreditamos numa ordem divina. Jesus Cristo é o Logos, a palavra de Deus. És em temores dando sua lógica. A Bíblia é a verdade. Ela nunca se contradiz, ensinando a grandiosa mensagem do Deus que nos salva. Deixe-me falar com o reverendo Ramsey. Sim? Eu só quero... Voltemos a algumas coisas. Se lermos todo o capítulo 3 de João, podemos perceber que a palavra mundo é utilizada em muitos contextos diferentes. Considero uma injustiça trazer uma variedade de significados para essa palavra, já que isso vai contra a crucificação de Jesus. No capítulo 3 de Romanos, Donald Grey Barnhouse fez uma citação relevante sobre a completa depravação. Ele diz que a total depravação não nega a existência de bondade nos seres humanos, mas sim que essa bondade humana não é suficiente para satisfazer a Deus. Esse é o nosso entendimento. Quando lemos Romanos 3, 10, 18, não devemos entender que cada pessoa é culpada de todos os pecados mencionados, mas sim que todas as pessoas têm raízes pecaminosas. Acreditamos firmemente nisso. Considerando a soberania de Deus e a sua vontade, fica claro nas Escrituras que ele não deseja que ninguém se perca. Por exemplo, 2 Pedro 3:9 afirma que o Senhor não é lento em cumprir suas promessas, mas tem paciência conosco, pois não deseja que ninguém seja condenado e que todos se arrependam. Também podemos analisar 1 Timóteo 2, onde está evidente que Deus deseja que todos sejam salvos. Ezequiel 18:23 nos mostra que o Senhor não se alegra com a morte dos ímpios e que deseja que eles abandonem seus maus caminhos e vivam. Portanto, se essa é a vontade e o desejo de Deus, por que nem todos são salvos? Isso representaria um problema para a visão calvinista da soberania, se acreditarmos que essa é a vontade de Deus. Mas nem todos os homens fazem a vontade de Deus. E eu acredito que é apenas um ponto simples para mostrar que há um lado de Deus e um lado do homem, e que foi assim que Deus nos criou. Deus o abençoe, Senhor. Adoro os e-mails que chegam. É como se as pessoas esperassem ansiosamente. Um espectador, David Thomas de Wirral, pergunta se o calvinismo dá desculpas aos ateus. Os ateus podem alegar que Deus não os quer ou não os ama porque não podem acreditar nele. Assim, afirmam que Deus é injusto, pois já decidiu enviá-los ao inferno por sua culpa. Como o calvinista responde a isso? Os ateus são tolos. Eles odeiam a Deus. E o tolo disse que não há Deus. Isso, não. Todos são corruptos. Salmo 14:1. O calvinismo é a única resposta para um ateu, porque o calvinismo pode salvá-lo, enquanto o Deus do arminianismo quer salvar todo mundo, e tudo depende do livre-arbítrio do homem, e Deus é totalmente impotente para salvar alguém. Ele não salva de fato. Ele apenas dá a todos uma chance. Porque em última análise, não, você terá que concordar conosco, em última análise, no esquema arminiano de salvação, é o livre-arbítrio do pecador. É por isso que alguém está no céu e é por isso que o vizinho não está. O livre-arbítrio do pecador. Não é disso que depende, em última análise? Mas é... Bem, mais uma vez, ainda acredito que a salvação é uma escolha de Deus, mas acredito que nossa posição arminiana é melhor do que a posição calvinista, que ensina que Deus escolhe e escolhe, a quem o apóstolo disse que, na verdade, eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Acho que isso é muito mais prejudicial na visão arminiana. Mas por que Deus daria livre-arbítrio aos humanos se ele pode controlá-los como robôs? Ele pode decidir por nós. Então, o livre-arbítrio não é necessário. O homem não é um robô e faz escolhas o tempo todo. Vocês sabem as escolhas que fazemos no dia a dia
como beber Vem água, aqui. escolher a roupa ou anotar algo em um pedaço de papel. No entanto, na escolha ele de não amar a escolhe. Deus, por sermos pecadores, preferimos as trevas. Romanos 3:10 contrapõe a afirmação de Sr. Barnhouse, citado por Timothy, afirmando que não há quem faça o bem, nenhum sequer. Bom, você vê, aos olhos de Deus significa que é por fé. Pois é, e o incrédulo não tem fé. Bom aos olhos de Deus significa que está de acordo com sua lei e é feito para a sua glória. Aos olhos de Deus, nada do que ele faz é bom porque o homem é pecador. O provérbio diz que até o arado do ímpio é pecado. E esse versículo, Mateus 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quisera eu ajuntar os teus filhos, etc. Essa é a Jerusalém? A quem Jesus está se dirigindo e diz, eu gostaria de reunir Jerusalém, não vocês, mas seus filhos. Essa passagem de Mateus 23 é uma longa série de ais. Jesus está se dirigindo aos escribas e fariseus, a quem ele chama de hipócritas. Ai de quem fizer isso, ai de quem fizer isso. E então ele diz, ó Jerusalém, Jerusalém, nem com amor, pois ele está falando com raiva. Quantas vezes eu reuni seus filhos e vocês não quiseram. Vocês disseram que eu blasfemava, que estava sob o poder de Satanás. Jesus falou que você não queria que eu reunisse os filhos de Jerusalém. Por exemplo, se eu catequizasse crianças na congregação e o marido fosse crente, a esposa faria de tudo para impedir. Mas o marido traz as crianças até mim e eu as catequizo mesmo assim. A culpa é dos líderes religiosos, porque eles não queriam e tentaram impedir Jesus, mas Jesus veio e salvou todos os filhos de Jerusalém de qualquer maneira. 2 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não quer a perdição de ninguém. Ele é paciente conosco e deseja que todos se arrependam. Por que Jesus ainda não voltou? Os incrédulos perguntam isso. Pedro explica que Cristo não retorna agora para julgar os incrédulos porque ele precisa reunir todos os seus seguidores. Por exemplo, se eu não tivesse sido salvo há cerca de 20 anos antes que Deus me convertesse, se há 20 anos Cristo tivesse voltado, eu não teria sido salvo. Cristo tem que esperar até que todos os eleitos sejam trazidos e nos leve ao arrependimento. Que Cristo nunca voltará se ele quiser salvar todo mundo, e isso é dado no contexto da razão pela qual Cristo não volta. Ele nunca mais voltará. É por isso que essa interpretação é autocontraditória e falsificada pela passagem. 2 Pedro 3. Reverendo Ramsey, sim, senhor. Acredito que há um período de tempo que Deus está concedendo em termos de sua graça e sua dispensação de amor para com a terra quando ele não estiver voltando, para que a mensagem do Evangelho possa ser divulgada e levada aos confins da terra. Se pudéssemos voltar ao capítulo 3 de Romanos, versículo 10, onde se fala que não há ninguém que faça o bem. No versículo 10, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que seja justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Sim, lá. Há muitas escrituras que falam sobre o homem buscar o Senhor. Novamente, em Romanos, capítulo 3, versículo 10, Paulo está citando Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, e fala sobre isso. Em Eclesiastes, capítulo 7, não há ninguém que faça o bem e não peque. E é claro, novamente está falando sobre a condição de que não há ninguém. É absolutamente nisso que acreditamos. E é a graça de Deus. Mas limitar novamente essa expiação e limitar essa graça a quem Deus escolhe, mais uma vez, faz de Deus aquele que envia os homens para o inferno, quando ele é um juiz justo e reto. E o homem chegará à conclusão de que não foi Deus que me enviou para lá, foi minha escolha. A graça estava disponível para mim. A dificuldade com essa interpretação do capítulo 3 de Romanos é que isso é exatamente o que a passagem nega. Buscar a Deus, sim, há muitas pessoas na Bíblia que buscam a Deus. E elas buscam a Deus porque Deus as fez dispostas no dia de seu poder, como Noé, como eu, e todos os que oram